Olá, meus alunos. Nós vamos iniciar essa aula falando sobre princípios da contabilidade, né? Principalmente voltado para a logística. Eu quero dar essa pitadinha para vocês da logística, tá bom? Mas isso é aplicado em todos os cursos, tá bom? Administração, comércio. Essa ideia de contabilidade é muito interessante de saber. Então, o que entendes por contabilidade, né? Nessa disciplina de vocês de introdução à contabilidade. O princípio da contabilidade, a palavra contabilidade vem da palavra contar, né? Ou seja, a capacidade que nós temos de contar de forma mais verídica. Como é que funciona isso? De forma geral, a ideia de contar é entender quanto eu tenho, quanto eu saí, quanto tem de patrimônio. Todo mundo tem essa capacidade de contar, né? Se você pode saber quanto você tem, ou quanto você deve, ou quanto você precisa para poder pagar suas contas. Então, todo essa ferramenta e esse exercício é um exercício contábil, ou seja, estou contabilizando uma relação. Então, isso quer dizer que contabilidade tem a ver com dinheiro? Sim, mas tem a ver com vários fatores que agregam valor. Professor, não entendi. Simples assim. Por exemplo, uma casa em si, ela não é o dinheiro, mas agrega valor. Em alguns casos, elas podem ser quantitativas, qualitativas ou não monetárias. Por exemplo, um valor de uma marca, né? Ela pode não ter um valor monetário ou físico, mas ela tem um valor e uma delimitação. Pessoal, para ficar mais fácil, tudo que eu consigo colocar valor, dinheiro, preço, eu posso entender isso como uma atividade que faz parte da contabilidade. Mas para a gente introduzir melhor, nós vamos ainda falar muito curso sobre contabilidade nesse semestre. Eu quero começar falando com vocês algumas coisas. Primeiro, a pergunta inicial fala: como uma empresa sabe se lucrou ou transportou ao transportar e armazenou o produto? Como ela sabe se ela lucrou? Se ela não tem um registro contábil. Então, a contabilidade ela ajuda a ter esse controle de custos, ao registro das operações financeiras e também analisar a financeira de toda essa operação. Se teve lucro ou não. Quais são os prejuízos, que tipo de prejuízo, onde teve lucro e assim por diante. Sendo assim, nós podemos dizer que contabilidade é o quê? É a ciência de registrar e organizar as informações financeiras. Então, toda a ideia de contar, registrar, faz parte da contabilidade. Sendo assim, controlar o patrimônio das empresas fazem parte da ideia, do conceito da contabilidade. Isso facilita o quê? Apoia as tomadas de decisão. Ou seja, eu sei registro, consigo controlar as informações, sei quanto tem e tomo a melhor decisão. Professor, como assim no meu dia a dia? Vou dar um exemplo. Eu ganho um salário X, eu faço todos a entrada, quanto eu recebo e quanto eu vou gasto, conta de luz, conta de água, telefone, despesas de alimentação e assim por diante. Com esse registro eu consigo organizar e saber quanto eu tenho e também tomar melhores decisões. Vamos supor que eu quero fazer um investimento, comprar um celular novo, eu consigo colocar as parcelas no valor que eu tenho? Isso é contabilidade. Então, na logística, ela ajuda muito, por exemplo, ela ajuda a controlar os estoques, a saber os custos dos transportes, os custos de armazenagem, as perdas, que isso também entra como registro contábil, e isso facilita na formatação de preço novamente. Então, como eu vou saber, por exemplo, o valor de um preço, dar um preço de algum serviço ou de um produto, se eu não tenho esse custo, tá bom? Isso é um registro. Então, vamos lá. Por que é tão importante para as empresas a contabilidade? Né? Porque tem que saber se deu lucro ou prejuízo. Né? Isso me ajuda a controlar os gastos, planejar as operações e, de certa forma, melhorar as eficientes, porque eu vou ser mais eficiente, porque eu vou saber exatamente aonde está saindo o dinheiro, onde estou gastando mais, onde eu posso economizar. E isso me facilita nas operações, né, financeiras. Então, a contabilidade está ligada diretamente à relação financeira, de lucro e prejuízo. Por isso que as empresas se importam muito com isso.
Afinal de contas, a empresa, uma organização lucrativa, ela tem como finalidade de agregar dinheiro. As não lucrativas, elas têm a sustentabilidade e precisa também ter o controle financeiro. Então, em regra geral, quais são os princípios que orientam o registro, né? Existem 5 princípios que eu quero passar para você nessa aula. 5 princípios da contabilidade. São regras que orientam um pouquinho. Vamos lá. Primeiro princípio. Princípio da entidade. O que é o princípio da entidade? É a separação entre empresa e dono. O dinheiro da empresa é da empresa, o dinheiro do dono é o dono. Então, a empresa ela é separada. Por isso que às vezes tem entidade, que é a entidade CPF, e a entidade CNPJ. CPF é o dono, CNPJ também tem uma outra entidade. Então, o patrimônio ela é separado. Um exemplo bem claro disso, por exemplo, o uso devido do caixa da empresa para usos pessoais, isso influencia. Então, na contabilidade há uma separação do dinheiro da empresa e do dinheiro do dono. O princípio da continuidade. O que é continuidade? A empresa em funcionamento constante, né? Ela precisa estar em funcionamento constante. Ela está em funcionamento. Isso precisa ter um planejamento de entradas e saídas, não somente daquele mês, mas também de períodos que vão para cima. Por exemplo, você precisa saber quanto eu vou gastar no mês que vem, ou no semestre que vem, ou talvez no ano que vem. Tá certo? Então, o registro, além do tempo presente, que nós chamamos de princípio da continuidade. A empresa ela funciona de forma constante e tem coisas a pagar no futuro. Não adianta, por exemplo, eu ter um dinheiro aqui, gastar todo o dinheiro aqui e não me levar em consideração que eu tenho que pagar contas no futuro. Da mesma coisa, o princípio da continuidade é exatamente isso. A empresa ela tem que funcionar de forma constante. Tá bom? O outro princípio é o princípio da oportunidade. Tá bom? O que é oportunidade? Para contabilidade é exatamente não deixar para depois o registro. Todos os registros precisam estar todo tipo de registro tem que ser feito no momento certo, no momento correto. E também as informações devem ser colocadas da maneira certa e de formação completa. Por quê? Lembrando que a contabilidade é um processo de registro. Se eu não tenho um registro de forma adequada, eu não vou ter todas as informações. Por exemplo, né, uma mercadoria ela chega, né, ela precisa ser registrada na chegada, todos os seus custos. Ou, por exemplo, você no custo pessoal, você comprou um arroz, então bota lá, compra do arroz tal dia custou tanto. E aí eu consigo identificar o preço, o local, a data e todas as informações de que tipo de produto eu adquiri. Isso nós chamamos de princípio de oportunidade. Todo registro tem que ser feito no momento correto, não deixado para depois. O princípio do valor original. O que é o princípio do valor original? É não alterar o valor que é realmente. Tá certo? O registro tem que ser feito pelo valor que realmente aconteceu. Tá certo? Não deixar nenhuma alteração. Até porque lembramos que a contabilidade ela serve para tomar decisões de forma adequada. Se eu altero o preço, eu posso mascarar um processo. Algumas empresas, por exemplo, grandes, tiveram problema de contabilidade porque não registraram de forma adequada e iludiram certos investidores porque não registraram a contabilidade de forma adequada. Então, o fato de não colocar o registro de forma adequada do valor original ou das contas originais, isso gera problema, tá bom? Outro princípio, gente, é o princípio da competência. O que é o princípio da competência? O princípio da competência é exatamente você colocar receitas e despesas na competência, ou seja, no tempo certo, né? No período adequado, né? Para que você saiba, por exemplo, quais são as despesas de fevereiro, quais são as despesas de março, quais são as despesas de abril e assim por diante. Então, você vai perceber que às vezes um registro não é igual até o outro. E existe um período adequado para cada despesa. E o registro de forma adequada. Por exemplo, um frete realizado no mês deve ser registrado no mês não no mês seguinte, para entender que aquele mês teve aquela atividade. Sendo assim, nós finalizamos com o último princípio, que é evitar e superestimar lucros, ou seja, mascarar. Eu ganho tanto e eu digo que eu ganho tanto. Outro valor, né? Então, eu preciso não subestimar. Também considerar as possíveis perdas. Ninguém gosta de registrar perdas, né?
Todo mundo quer registrar lucros. Porém, na contabilidade, às vezes é necessário dizer que teve lucros, porque isso facilita na transparência, tá bom? Por exemplo, perdas de estoque, desvalorização, prejuízos e assim por diante. É necessário ter essa fidelidade que está acontecendo, né? Se você está tendo lucro, se está tendo perdas, qual tipo de perdas. Isso nós chamamos de princípios da prudência, tá bom? Como isso funciona a contabilidade na logística, né? Ela ajuda a decidir, por exemplo, quanto eu comprar, porque se eu vou saber se eu tenho dinheiro para pagar, né? Se eu não tenho esse dinheiro, não tenho como eu pagar, né? Quando eu vou transportar, o tempo, porque existe um custo e um valor ser pago. Isso me ajuda também, por exemplo, mês de janeiro já está apertado, eu não posso mexer muita coisa, então vou botar isso para fevereiro, né? Então me ajuda a ter essas melhores decisões. Onde armazenar, onde é mais caro, onde é mais barato. E isso ajuda a reduzir os custos, né? Por isso que é importante, talvez você possa perguntar assim, por que eu tenho que estudar contabilidade e logística? Ou qualquer outro curso? Porque é necessário entender isso de forma clara. Uma situação bem prática, bem simples, né? Para você entender. Uma empresa logística compra 20 mil de produtos, né? Produtos. O frete é 4 mil, tá certo? 4 mil para chegar lá. A armazenagem ela custa 2 mil. 2 mil. E ela vendeu esses produtos por 35 mil. Houve lucro? Se a gente pensar aqui, a grosso modo, vamos lá. Ela teve saída 20 mais 4 mais 2, no caso, deu 26 mil. Mas ela lucrou 35 mil, né? Então ela teve a entrada e a saída. Resumidamente, eu consigo ter esse registro e saber que ela teve um lucro de 9 mil reais. Tá bom? Ok? Esse é o exercício que você tem para fazer para mim. Tá bom? Por que a contabilidade é importante para a logística? Como o controle de estoques se relaciona com os registros contábeis? O aumento de frete pode afetar o lucro da empresa? Não somente dizer se sim ou não, mas como? Por quê? Qual princípio contábil está ligado ao registro imediato das operações? Falamos sobre 5 princípios. Um técnico de logística precisa entender de contabilidade? Por que ele precisa? Se sim ou não. Até a próxima, galera.